Graças a Deus, vamos adorar a Deus então com nossa oração. Estou muito feliz de ver o ciclo de oração do Jardim dos Paineira, pelo tempo que nós passamos ali, 3 anos e meio. Foi bênção, aprendemos a amar elas também. Vamos orar, vamos entregar a serva de Deus na sua mão. Levante a sua mão para o céu. Soberano Deus, Pai querido, aqui estamos na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer o Teu nome, Senhor. Venha usar, Senhor, a Tua serva, Senhor Manquésia, nas Tuas mãos, Senhor, aqui nesta noite, Senhor. Venha operar maravilha, Senhor, como Tu já tem operado, Senhor Jesus. Deus, que o Teu povo venha dar mais liberdade para o Espírito Santo aqui nesta noite, Senhor. Porque operando Tu, quem pedirá? Opera maravilha, Senhor, aqui nesta noite. Assim eu te peço, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para os irmãos, para as irmãs, que é uma alegria imensa poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Fiquei muito feliz quando a irmã me convidou, apesar de ficar preocupada, porque eu estou começando um ministério, né? E ministério é serviço, ministério é renúncia. Precisamos renunciar à nossa vontade e nos colocar debaixo do querer e da vontade do Senhor. E há uma preocupação em agradar ao Senhor quando Ele nos pede para fazer alguma coisa na sua casa, amém? Eu convido a todos que abram sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Versículo 2. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E havendo Deus terminado no sétimo a sua obra, ou melhor, no sétimo dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Convido também os irmãos para abrir no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Hebreus 4, 9 diz o seguinte: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E a igreja pode se assentar. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre o projeto de Deus, sobre a vontade estabelecida, a vontade pairada, idealizada por Deus para nós, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. O projeto de Deus é descanso, é o céu. Ele almeja que todos nós alcancemos o céu. Mas existem critérios. Existe a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte. O próprio Deus, Ele descansou após haver criado todas as coisas. E assim como todo o projeto, os projetos de Deus também possuem começo, meio e fim. Deus estabeleceu esse projeto que diz respeito a um tempo escatológico, ao fim de todas as coisas, o céu, o repouso para nós que alcançarmos, meus irmãos. O repouso de Deus é para aqueles que alcançarem. É projeto de Deus que todos alcancem ao céu. É projeto de Deus que todos alcancem esse almejado descanso. Mas nós precisamos conquistar, precisamos fazer a nossa parte. Assim como todo projeto, no princípio, o princípio é a fase dos sonhos. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E quando Deus ele planta uma semente no nosso coração de um projeto, de um padrão, de um ideal, daquilo que Ele quer fazer por nós, nós nos vemos muitas das vezes sem forma, como se olhássemos a um espelho e não vemos em nós formato, não vemos em nós padrão para realizar o projeto de Deus, para alcançar o ideal de Deus, mas é o começo. Às vezes nos vimos também vazios, desassociados daquilo que nos leva a cumprir o que Deus quer que cumpramos, mas é o começo. Muitas pessoas começam muito bem, começar é muito fácil. Os jovens começam um projeto, começam um ideal, idealizam um sonho e começam, mas muitos se frustram e param pela metade do caminho. Por quê?
Porque a juventude e os jovens possuem uma força que está diretamente ligada à idade, à fase que estão vivendo, e essa força de vontade os impulsiona a começar. Mas Deus quer ver em nós constância, persistência, para podermos alcançar o ideal estabelecido por Deus. Antes do descanso, há trabalho. Começar é muito fácil. Davi começou muito bem. A maioria dos reis de Israel começaram muito bem. A maioria das pessoas começam muito bem. Mas eu quero falar sobre aquela parte do processo, a metade do caminho, o dia a dia. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Nós vamos precisar desse ânimo bom, de fé, para podermos passar as adversidades do dia a dia, as lutas do dia a dia, que tentarão nos fazer parar, estagnar, tentarão nos fazer bloquear de chegarmos ao ideal de Deus, que é o céu, o descanso estabelecido por Deus. O meio do caminho é a fase da realidade, não é a fase do sonho mais. É uma fase difícil, porém uma fase muito importante. Não existe tanta força de vontade como havia no princípio, como há nos jovens, na juventude, naquela fase em que estamos começando. Por quê? Já trilhamos um longo caminho, um longo processo, mas o fim ainda não alcançamos. Ou melhor, o ideal de Deus está ali, e nós já caminhamos demais. E a tendência é pairar no coração dos crentes um comodismo, um esfriamento espiritual. E não é isso que Deus quer, porque esse comodismo, esse esfriamento poderá nos bloquear, nos fazer parar, estagnar, estacionar, e não alcançaremos o padrão, não alcançaremos o projeto, não alcançaremos o final, aquilo que Deus estabeleceu, porque o que Deus estabeleceu não está na metade do caminho, está no fim. A Bíblia fala que ele descansou após trabalhar. O tempo aqui na terra, o tempo de vida aqui na terra é um tempo de trabalho. Davi se corrompeu na metade do caminho. Começou bem, mas se permitiu corromper na metade do caminho. O ser humano é limitado e não enxerga o fim das coisas. Por isso precisamos desta palavra, da Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus falando. Ela é viva e eficaz. Ela não é um livro como qualquer outro livro. Ela tem uma característica de ser viva e produz dentro de nós vida. Até o que é morto ressuscita pelo poder da palavra de Deus. Precisamos nos apegar a esta palavra durante nossa vida aqui na terra. Ela nos dará direção, ela é a nossa bússola, o nosso manual. Quando as adversidades tentarão nos fazer parar, estacionar, a palavra de Deus vai enxertar em nós fé, a fé que precisamos para continuar um pouco mais, para seguir um pouco mais, porque o ideal de Deus está logo ali e nós precisamos alcançar este ideal. O meio do caminho, o meio do processo também é uma fase de tribulação. E nós precisamos crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos acreditar que vamos alcançar o tão almejado fim, o tão almejado descanso nós vamos alcançar, mas precisamos crer. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Deus não quer enxergar dentro de nós inconstância, porque não alcançaremos com a inconstância o favor do Senhor. Deus quer enxergar dentro de nós segurança, constância, perseverança, porque assim alcançaremos o ideal de Deus e o favor do Senhor. No meio do caminho também é a fase das escolhas. Deus disse para o povo de Israel, a nação escolhida, povo de Deus: eu ponho diante de vocês duas escolhas, duas portas, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva. Nós precisamos fazer escolhas enquanto estamos aqui na terra. Sempre será colocado diante de nós
Satanás, ele não brinca, ele trabalha 24 horas. E ele vai tentar impedir que eu e você chegamos no céu. Então ele sempre vai colocar escolhas negativas. Escolha pela bênção. Escolha pela vida. Para alcançar o fim do processo. Também na metade do caminho há uma fase de espera. Abraão recebeu uma promessa e teve que esperar. E a palavra diz que quando ele esperou pacientemente pela promessa, ele recebeu. Às vezes Deus promete, ele não cumpre. Por quê? Porque ele quer que nós o amemos independentemente de qualquer coisa. Ele quer ver em nós um coração preparado, um coração voluntário para o amar. Acima de qualquer cumprimento de promessa, acima de qualquer bênção. Ele quer ver em nós um coração firmado e preparado e um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. O profeta Abacuque, no seu livro, um livro de apenas 3 capítulos, ele ora a Deus pelo povo de Israel. E na sua oração ele começa perguntando a Deus por quê? Por quê? Por que, Senhor? Esse povo está sendo assolado por uma nação terrível e temível. Uma nação bem mais forte do que Israel, que eram os caldeus, os babilônicos. E ele pergunta a Deus por quê? Por que o Senhor permite que o teu povo, a nação escolhida pelo Senhor, para ser povo seu, santo, essa nação está agora aterrorizada pelos caldeus. Por quê? E a resposta de Deus para Abacuque foi a seguinte: o justo viverá da fé. E o que eu entendo por isso? O que eu entendo com a resposta de Deus ao profeta? A nação de Israel havia abandonado a fé verdadeira e se prostrado a falsos deuses, a outros deuses. A nação estava idólatra. A nação estava se prostituindo espiritualmente. E a palavra de Deus confronta o profeta e diz: o povo abandonou a fé, por isso que eu permiti. Tudo isso, muitas permissões, muitos acontecimentos ruins, são permissões de Deus, não é a vontade dele. Mas é por causa do pecado, por causa da desobediência. A nação havia desobedecido. E a resposta de Deus foi: o justo viverá da fé. E o profeta, então, no capítulo 3, ele ora o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, ou seja, Senhor, eu entendi que esse povo está sendo assolado porque abandonou o Senhor. Eu entendi, Senhor, que eles precisam de um avivamento. Aviva então, Senhor, a tua obra. A nação tem aparência de viva, mas está quase morta, numa situação de quase morta, na UTI espiritual. Aviva este povo, Senhor. Eles precisam de fé e nós precisamos, no meio do caminho, de fé. Deus quer ver em nós constância. Maria, hoje é um culto de círculo de oração, e eu quero citar o exemplo de Maria, uma simples mulher que teve o seu comportamento, que teve o episódio ali do bálsamo, quando derramou o bálsamo aos pés do Senhor. Ela teve esse episódio narrado em 3 evangelhos. E apenas João cita o seu nome e a chama de Maria. Nada se sabe, ou pouco se sabe, a respeito do começo desta mulher. Mas ela decidiu aprender aos pés do Senhor. Ela decidiu aprender com Jesus. E as palavras de Jesus entraram no coração de Maria e trouxeram a ela vida e paz. E num ato de gratidão, ela demonstra a Jesus que estava reconhecendo que Ele era o Deus, que Ele era Deus. E ela oferta aos pés de Jesus uma oferta caríssima e um serviço. As pessoas que estavam ao redor, as pessoas que estavam enxergando aquele episódio, censuraram aquela mulher. Mas o que ela fez foi recebido, o seu ato foi recebido por Jesus. O que eu entendo por isso, amadas irmãs, aquilo que você fizer na casa de Deus, aquilo que eu fizer, o nosso serviço aqui dentro, mesmo que as pessoas que nos veem nos repreendem e reprovem, Deus, Jesus, precisa receber, precisa ser uma oferta agradável
aos olhos de Deus, ao coração de Deus. O escritor aos Eclesiastes, o pregador, ele diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E o que eu entendo por isso? Nem todos chegarão ao fim. O ideal de Deus é que todos alcancem ao fim. Por isso o fim é melhor do que o começo. Porque é muito difícil chegar no fim. Nem todos chegam, muitos param na metade do caminho. Melhor é o fim das coisas, e graças a Deus, se alcancemos, se chegarmos até o fim, até o céu, até a Canaã celeste. Esta é a vontade de Deus. O que precisamos para passar pelo caminho? Da palavra de Deus, como foi dita, de meditar nela dia e noite. Ela nos dará a fé que precisamos. Ela nos dará motivações corretas para seguirmos adiante. Se olharmos para os homens, sempre vamos nos decepcionar. Precisamos olhar para Jesus, olhar para cima e para frente. Esquecer daquilo que ficou para trás e prosseguir para o alvo que está adiante de nós. Deus prometeu a Abraão que de Abraão levantaria uma grande nação. Mas Sarai, ou Saraí, sua esposa, era estéril. Havia uma impossibilidade para que de Abraão suscitasse, levantasse, surgisse uma grande nação. Mas quando Abraão creu e pacientemente esperou, Deus cumpriu. Rebeca também era estéril. Havia outra impossibilidade. E Deus falou mais para Abraão. Ele disse o seguinte: Abraão, assim como a areia da praia é incontável, assim será a tua descendência. E Deus também falou para Abraão: Abraão, antes do descanso, antes deles alcançarem Canaã, eles vão trabalhar duro, trabalhar forçado. Eles serão escravos no Egito. Deus já havia dito a Abraão, antes de cumprir qualquer coisa. Então Deus disse 3 coisas a Abraão: levantaria uma grande nação a partir dele. Essa nação seria escravizada, passaria por um longo período de trabalho no Egito. Mas a nação também conquistaria o descanso que era a terra de Canaã. Era a promessa de Deus para todo aquele povo. Estava assegurada por Deus. Então todos conhecem a história dos hebreus. 430 anos. Os hebreus ficaram escravizados por Faraó no Egito. E a nação crescia, e o povo crescia. E nascia mais gente, a nação se desenvolvia. E era muita gente, estima-se que era mais de 2 milhões de pessoas. Deus cumpriu a promessa. E agora eles estavam ali escravizados por Faraó. O fim para aquela nação não haveria chegado, porque o fim para Israel seria Canaã. E Deus então começa a cumprir o que havia planejado para aquele povo. Deus permite 10 pragas. Todos vocês conhecem a história. E a Bíblia fala que Deus endurecia o coração de Faraó. Em outras vezes a Bíblia fala que Faraó endurecia o seu coração. E Deus permite as 10 pragas e Faraó liberta aquele povo. E no começo da jornada, no começo do caminho daquele povo, a partir do Egito até Canaã, eles obedeciam diligentemente às instruções de Deus dadas a Moisés. Seguiram orientações do sangue nas portas. Deus havia dado essa orientação ao povo e eles fizeram como Deus havia dito. E eles colheram fruto da obediência, tiveram os primogênitos salvos, enquanto os egípcios tiveram seus primogênitos mortos. Deus também deu orientações da Páscoa e o povo seguia. Deus também deu orientações do caminho que eles deveriam percorrer do Egito até Canaã e o povo seguia. E Deus também os orientou frente ao mar e o povo obedecia, mas era apenas o começo, meus irmãos. Era apenas o começo, havia uma longa estrada, um longo caminho pela frente. No meio do caminho a nação murmurou. No meio do caminho a nação olhou para trás, sentiu falta do Egito e descreram que Canaã chegaria. A incredulidade no coração daquele povo os fez peregrinar, vaguear pelo deserto. Sabe quantos anos, meus irmãos?
40 anos. 40 anos a geração do deserto peregrinou. Eles iam e voltavam, iam e voltavam. O percurso do Egito até Canaã eram 40 dias. Eles ficaram 40 anos no deserto, sofrendo, debaixo de sol, debaixo de chuva. Por quê? Por causa da incredulidade. Mas Deus não havia prometido a Abraão que Canaã estava assegurada, que eles pisariam em Canaã. Era promessa para toda aquela geração. Mas sabe quem entrou em Canaã? Josué e Calebe pisaram no descanso de Deus, porque todo o resto descreu e desobedeceu. O que eu entendo por isso, meu irmão, minha irmã? A promessa de Deus para o céu, de irmos para o céu, de alcançarmos o céu, é para mim, para você, para todos. Mas nem todos alcançarão. Aqueles que forem incrédulos e desobedecerem não pisarão no céu, isso é fato. Porque nós precisamos fazer a nossa parte frente a frente à promessa de Deus. Melhor o fim das coisas do que o começo delas. Mas nem todos alcançarão o fim, assim como os hebreus. E toda a geração do deserto não alcançou o fim por causa da incredulidade e da desobediência. A incredulidade de Israel os impediu de entrar em Canaã. A geração do deserto não viu o descanso. E nós também poderemos ter o descanso impedido, caso não façamos a nossa parte, que é acreditar e tomar à força o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, e é uma força espiritual. É uma força contra Satanás que não para. O inimigo das nossas almas não para. E ele vai tentar impedir eu e você de chegarmos ao céu. Então lute. Espiritualmente falando, lute, guerreie. Não entregue esta batalha. Você poderá pisar em Canaã, sim, é promessa de Deus, mas faça a tua parte, meu irmão. Eu devo fazer a minha parte, você deve fazer a sua parte. Esta é a palavra de Deus, uma palavra de reflexão, uma palavra viva. E eu espero que a palavra de Deus confronte você, confronte o teu coração, quando você estiver lá fora, quando você estiver em casa, medite. Medite que Deus estabeleceu o céu para nós, mas precisamos guerrear contra Satanás. O reino de Deus é conquistado à força, então lute um pouco mais. Canaã está logo ali, nós vamos alcançá-la, mas precisamos conquistá-la. E eu concluo esta mensagem dizendo o seguinte, que aproveita para o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não avalia para nós fazermos tantas coisas aqui, nesse período de trabalho. Enquanto estamos aqui é um período de trabalho, mas assim como fez Maria, o nosso trabalho, a nossa oferta precisa ser agradável ao Senhor Jesus. Não adianta fazer muita coisa, precisamos fazer o que Ele quer que façamos. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus. E eu desejo que vocês fiquem de pé. Nós vamos orar neste momento. Leve o seu pensamento agora a Deus. Pense agora nas suas atitudes, no seu coração, nas motivações que levam você a fazer qualquer coisa. Não é feio parar, rever e recomeçar. Feio será se não alcançarmos a Canaã celestial. Triste será se não pisarmos em Canaã. O ideal de Deus, o padrão de Deus estabelecido, o descanso de Deus para nós. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada. Oh Deus, eu creio, Senhor, que esta palavra foi revelada por Ti, meu Pai. E a Tua palavra sempre confronta, Senhor, sempre traz à tona aquilo que há de errado dentro de nós. Senhor, visita cada crente, meu Pai. O Senhor conhece as motivações de cada um. Oh Deus, nós queremos alcançar o céu. Todas as Tuas filhas e filhos querem alcançar o céu, Senhor. Mas precisamos conquistar a Canaã, meu Pai. A geração do deserto perdeu.
A geração do deserto não alcançou, mas nós queremos alcançar e precisamos, Senhor, tomar Canaã celestial à força. Glória ao teu grande nome, Jesus. Senhor Jesus, fala, meu Pai, no coração de cada crente, Senhor. Vivifica cada um, Senhor, a rever, meu Pai, os seus próprios conceitos e ter motivações corretas em relação a Ti, meu Pai. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, pela palavra ministrada, e eu Te peço, Senhor, toca nos seus filhos e filhas, Senhor. Vivifica, Senhor, a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Precisamos de vida, meu Pai. Precisamos de vida, Senhor, e saúde espiritual para vermos Canaã. Glória seja dada ao Teu nome santo e poderoso. Exaltado é o Teu nome, meu Pai. Oh, bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Senhor, por a Tua palavra e por esta oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Amém.